Vamos entrevistar aqui o presidente municipal do PTB, o suplente de senador Zé Hamilton. A TV Costa Norte tem entrevistado várias personalidades políticas, presidentes de partidos, também pré-candidatos às prefeituras na região, nesse papel democrático de discutir o rumo das cidades aqui da nossa região da Costa Norte, bem como os fatos políticos que têm marcado os últimos dias. E boa tarde, doutor Zé Hamilton. É um prazer recebê-lo aqui na TV Costa Norte. Da mesma forma, sempre foi um prazer estar aqui com vocês. Doutor Zé Hamilton, é inegável a gente começar essa entrevista falando da expectativa que foi criada em torno do seu nome para ser candidato à Prefeitura de Parnaíba agora nessas eleições de 2020. Alguns dias atrás, o senhor comunicou a abdicação dessa candidatura, não é? O grupo ao qual o senhor está vinculado apresentou a candidatura do doutor Hélio como pré-candidato a prefeito da cidade de Parnaíba. E aí, desde então, o senhor ainda não tinha feito nenhuma declaração tão pública como a de hoje, nesta oportunidade. E aí eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor, na verdade, o que pesou para a tomada dessa decisão? É uma excelente pergunta e uma oportunidade que eu tenho de participar a todos, né? Que realmente eu tinha a perspectiva de sair candidato a prefeito. Eu estava trabalhando nesse sentido, tive contato com várias lideranças de Parnaíba e, graças a Deus, recebi de todas, quero agradecer a todas, né? Recebi de todas o apoio e a determinação de seguirmos juntos. Ocorre que, num determinado momento, eu não me senti bem, certo? E consultei o meu filho, que é médico, cardiologista, e ele sabe do problema que eu tenho. Consultei, ele disse, não, pai, vamos fazer uns exames e tal, e fomos fazer. Fui lá para a clínica dele, fizemos exame, e terminando, ele disse, olha, o senhor não tem condições de ir para uma campanha. E eu não posso ficar com essa responsabilidade sozinho. Eu tenho que participar, minha mãe e as minhas irmãs. Eu não posso ficar com essa responsabilidade. Eu sempre disse ao senhor que não gostaria que o senhor fosse candidato, mas se o senhor fosse candidato, eu estaria do seu lado, lhe dando apoio, tudo que fosse necessário. Bom, e assim ele fez. Participou a mãe dele e as minhas irmãs. E então isso, a Valéria, minha esposa, ela já tem um problema de dificuldade, porque ela tem um problema de falta de ar. E, então, foi um drama, né? E eu fui meditar, dizer, olha, eu posso até ter uma pessoa que possa me substituir nessa candidatura. O que eu não vou encontrar é uma pessoa que venha ocupar o meu lugar na minha família, né? Adoro meus netos, né? Miguel, Rafael, Gabi, Lu, todos eles, Betinho, todos eles. Então, e minha família, meus filhos, né, e tudo. Então, tomei essa decisão que foi muito difícil para mim. Muito difícil. Porque era uma posição que eu tinha já conversado com muita gente, né, já tomado, mas em função disso eu tomei essa decisão. O Helder, eu aprendi uma vez, conversando com uma figura brasileira muito importante, Dom Helder Câmara, e Dom Helder uma vez me disse que o seguinte, que uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter na vida é ele procurar alternativas. Porque ele dava o exemplo de que uma caravana no deserto, ela pode se perder, basta que uma estrela se apague, porque ela é guiada pela estrela. Mas lá eles têm alternativa. Quando uma estrela daquela desaparece, por nuvens ou por qualquer coisa, eles veem a direção do vento, então eles passam a seguir aquela alternativa. Então eu busquei a alternativa de qual seria, né? E
apareceu, acho que o Hélio ele seria uma pessoa que foi muito bem votada na eleição anterior em Parnaíba, um cidadão que vive em Parnaíba há mais de 30 anos, né? Aqui deu um progresso grande na área de medicina, né? Com resolutibilidade, né? Nós não sabíamos, nós não tínhamos um tomógrafo, nós não tínhamos ressonância, nós não tínhamos nada disso, e ele fez isso, né, investiu, fez isso em benefício da Parnaíba, né? Claro que ele podia ter feito isso em qualquer outro lugar do Brasil, mas fez aqui. Então, eu acho que é uma boa alternativa. Agora, sobre o apoio efetivo do senhor à candidatura do doutor Hélio, isso é um fato confirmado? O senhor surpreendeu numa reunião do PTB no final de semana passado, quando o doutor Hélio esteve presente, e o senhor chegou a declarar esse apoio, que é um apoio esperado, né, diante dos últimos fatos de situações também que envolvem até questões familiares, que a gente vai conversar ainda sobre isso, não é também, mas esse apoio ao doutor Hélio é um apoio fechado? O senhor vai realmente estar como uma figura pública, como um homem público, um político, nessa campanha, acreditando nessa chapa do doutor Hélio? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, Helder, absolutamente nada pessoal contra ninguém. Você pode ter o pensamento que tiver. Eu posso não concordar com você, tá certo? Mas respeito o seu pensamento, tá certo? O que ocorre é o seguinte, é que a atual administração, eu não concordo da forma que é feita. Eu acho que ela não traz perspectivas futuras para a cidade de Parnaíba, tá certo? Você fazer uma praça aqui, uma pracinha ali, aqui, isso não traz uma perspectiva para a cidade. Não traz uma perspectiva para essa juventude que está aí, né? Eu acho que tem coisas muito mais importantes que devem ser tomadas com a decisão de atacar essa parte. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ponte para a Pedra do Sal. É ruim? Não, não é ruim. Acontece que existem outras coisas que são muito mais necessárias para a população. Por exemplo, piscinão aí do bairro Piauí, né? Que foram essas pessoas que fizeram, né? Eu conheço aquele problema ali, né? Então, eu vejo assim, essa administração, para mim, não tem perspectiva futura, né? Esse negócio que Parnaíba é melhor do que Paris, não, isso não vamos por aí não, que por aí não dá certo, né? Por aí não dá certo, nós temos que ser realistas, nós temos que entender que o funcionário público é fundamental, nós temos que entender que o pagamento a esse funcionário público com data, né, mais próximo possível do final do mês, ele traz resultados para a receita do município, porque ele vai gastar no comércio, o comércio vai pagar ICMS, o ICMS volta para a prefeitura, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero dizer aqui que eu sou isso, aquilo outro. Não, todo mundo me conhece, sabe que eu não sou assim. Mas vou dar um exemplo. Parnaíba, ela tinha uma receita do Fundo de Participação, tá certo? Que era 1/3 de Sobral, 1/3 de Petrolina, 1/3 de Juazeiro, na Bahia. E Parnaíba com a população quase idêntica a esses municípios, de Pernambuco, né, da Bahia e do Ceará, né? Aqui do lado de Teresina, ali, Timon, a receita do município de Parnaíba era 1/3 da de Timon. Então, nós fizemos um trabalho contando com o apoio dos professores, dos agentes comunitários de saúde, de todos os funcionários da prefeitura, e conseguimos demonstrar que Parnaíba tinha a mesma população que eles têm e que, portanto, tinha direito. Isso resultou do seguinte: o orçamento do município de Parnaíba, o orçamento anual era 42 milhões, 42, 44 milhões. Com isso, o orçamento chegou a 290 milhões. Tá certo? Então, quando eu digo ações de governo, tem que ser assim. Ações que sejam permanentes, que dê condições ao município a atender seus munícipes
né, naquilo que é mais importante, a merenda escolar, remédio no posto de saúde, médico no posto de saúde, é isso que eu acho importante. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não, mas eu não vejo essa preocupação na administração. Então, se eu não vejo isso, e eu gosto de Parnaíba, eu quero que seja diferente. Então, eu não posso estar desse lado da atual administração. Eu sou oposição. E o candidato da oposição é o doutor Hélio. Então, eu estou com o doutor Hélio. Vou fazer o que for possível, claro, com minhas limitações, tá certo? Mas farei o que for possível para ajudá-lo. Agora, doutor Zé Hamilton, como é que fica a situação com o desenrolar desses fatos, da sua abdicação à candidatura? O seu genro, que é o vereador Beto Teles, né, migrou, de uma certa forma, a gente pode dizer assim, não pode se dizer na totalidade, porque o senador Ciro Nogueira, que é do partido dele, já havia também dado apoio, declarado apoio ao prefeito Monsanto, caso o senhor também não saísse candidato a prefeito, pela relação que ele sempre nutriu com o senhor, e ele já fazia essa declaração várias vezes quando a gente perguntava em entrevistas. E aí, o seu genro, que é o vereador Beto Teles, fez a composição na chapa dessa gestão, a qual o senhor diz não acreditar. E aí, como é que fica essa situação? Então? É muito simples. Ele é de maior, é vacinado, só não foi ainda contra a Covid, porque não tem vacina. E ele tomou essa decisão. Com uma certa dificuldade, porque se ele não tomasse essa decisão, provavelmente o partido dele não daria a oportunidade dele se candidatar a vereador. Ele fez uma opção. Ele foi me comunicar isso e eu disse a ele, rapaz, você siga o seu caminho. Não é? Politicamente, nós não temos entendimento, porque você vai seguir um caminho adverso ao meu. Agora, familiarmente, eu respeito você, continuo respeitando, sem nenhum problema. Agora, eu quero que você, isso quando nós conversamos, e ele me procurou para conversar, eu quero deixar bem claro para você de que eu sou contra esse lado que você vai. Politicamente, eu sou contra. Então, eu sempre fui, Helder, uma pessoa que na política tem lado. A política tem que ter lado. Eu sou PTB não sei quantos anos, já estou velho de PTB, tá certo? Eu continuo no PTB. Por quê? Porque eu tenho um princípio. Qual é o meu princípio? Meu princípio é o seguinte, primeiro, eu não vou estar pulando de galho em galho, dependendo da situação que possa me apresentar. Se houvesse uma situação dessa comigo, eu não aceitaria, tá certo? Mas ele é de maior, ele tem a liberdade dele, e eu respeito a posição dele, como respeito a posição de toda pessoa. Eu posso não concordar, mas lhe respeito. Respeito sua opinião, respeito sua posição, tudo isso não tem problema. Eu acho que se depender de mim, né, o doutor Hélio fará uma campanha de alto nível, né, porque isso é que nós precisamos. Nós precisamos que alguém traga uma perspectiva de uma nova forma de administrar, que se tenha respeito a todos, ao professor, agente comunitário, funcionário público, ao povo de uma maneira geral, às instituições que existem, né? Eu não vou discordar, eu não vou agredir quem quer que seja de uma instituição, porque ela não aceita o que eu penso. Não, rapaz, de jeito nenhum, ela também tem o direito de fazer o que ela acha, o que ela entende, entendeu? Então, eu sou assim, ele vai seguir lá, né? Vai seguir, eu não quero tomar conhecimento de nada desta campanha lá, tá certo? Eu estou na minha aqui. A minha campanha é apoio ao doutor Hélio, que foi a alternativa que eu achei que poderia ser bom para a cidade de Parnaíba. Estarei, inclusive, quero deixar bem claro, estarei pós-eleição, Hélio prefeito, estarei à disposição dele para ajudá-lo, se ele achar que assim seja necessário. O senhor continua presidente do PTB municipal,
como é que segue? Qual vai ser a voz de comando do partido aqui na cidade de Parnaíba, diante também da composição e das tentativas de formação de cadeira na Câmara de Vereadores? Como é que vai ser essa palavra de ordem do PTB aqui na cidade de Parnaíba, para a gente finalizar? Olha, nós inclusive vamos fazer a convenção do PTB hoje, certo? Fazer a convenção do PTB hoje, onde serão, né, ali indicados os candidatos a vereador, né, a vaga de vereador. Então, todos eles já sabem o posicionamento meu, tá certo? Agora, eu entendo que se eles estão no PTB e o PTB pensa dessa forma, eles naturalmente devem ter afinidade com isso, tá certo? Vamos trabalhar junto, com simplicidade, tá certo? Com humildade, tendo humildade, respeitando as pessoas, respeitando, afinal de contas, que a coisa mais importante que você possa ter, Helder, eu milito aí na política há vários e vários anos, né? Eu nunca agredi uma pessoa, um adversário, nunca agredi. Algumas vezes eu digo verdades, né, que possam parecer agressivas, mas não são. Verdade nunca é agressão. Verdade é a verdade. É o que se passa, é o que ocorre, tá certo? É aquilo que prejudica as pessoas ou beneficia as pessoas. Então eu sou assim, vou continuar assim. Espero que aquelas pessoas que concordem com o meu pensamento me acompanhem nesse pensamento. Eu não tenho interesse em absolutamente nada, tá certo? Eu poderia muito bem estar aí para ser candidato, tá, e morrer para ser candidato. Não, rapaz, não é assim, tá certo? Nós temos também que pensar que outras pessoas têm capacidade de administrar a cidade, fazer uma administração voltada para um futuro, tá certo? Não é, vamos dizer, pensar, não, sou eu. Não, absolutamente. O que é que eu sou? A vida é tão curta, Helder, que quando a gente pensa que está começando, já está terminando. Então, por isso é que eu respeito a todos, respeito todas as instituições, respeito, de uma forma geral, as pessoas e tudo. Eu acho que esse deve ser o comportamento, não só de um político, mas de qualquer cidadão, deve ser assim, tá certo? Então, eu me sinto muito tranquilo, tá certo? Muito tranquilo, em paz com minha família, tá certo? Eles tendo um cuidado tremendo, tá certo? E segue a vida, né? Vamos para frente, né? Vamos lutar para que a Parnaíba tenha melhores perspectivas, né? Universidade, importantíssimo para a cidade de Parnaíba. Universidade é uma coisa importantíssima, não é aqui não. A universidade ela é importante em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Essas cidades que hoje se desenvolveram, que hoje se representam uma potência, Ribeirão Preto, São Paulo, várias cidades de São Paulo, Teresina, o Piauí. O Piauí vai se desenvolver depois da implantação da Universidade Federal. Então, tudo isso é que a gente deve pensar, ajudar, colaborar. Eu lhe digo uma coisa, só para fechar essa questão, eu lhe digo uma coisa a você. Se eu tivesse administrando a cidade, numa época de um Covid desse, de uma epidemia dessa, né? A primeira coisa que eu tinha feito era um conselho. Esse conselho estaria o prefeito, a justiça representada pelo juizado, o Ministério Público representado pelos promotores, tá certo? A classe médica representada para que se tomasse as decisões. E toda decisão seria transparente, todo mundo saberia. Vai comprar teste, todos nós estaríamos sentados e definimos para comprar um teste, tá certo? E, inclusive, a respeito disso, tem um fato muito importante, que isso também me levou a tomar essa decisão. Houve um momento aqui em Parnaíba, em que o hospital aqui, Nossa Senhora de Fátima, que é o hospital do município, que foi remodelado aí para esse Covid, que eles adquiriram os equipamentos que não eram adequados, tá certo? Então, procuraram o Hélio, para que o Hélio
ver se o Hélio poderia ajudar nisso. E o Hélio foi ao governador e foi ao secretário de saúde, ao Florentino e ao Hélio Dias. E arranjaram lá os 10. Quer dizer, se fosse um cara que tivesse uma outra visão, não vamos fazer isso não, que você é adversário, né? Então, isso demonstra que a visão dessas pessoas em relação à Parnaíba está acima dos interesses pessoais, dos interesses políticos, dos interesses próprios. Então, isso essas coisas, para mim, têm um significado importante. E isso aí é uma das coisas que eu achei que poderia ser uma grande alternativa, né? E vamos em frente, vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos pedir a Deus que a Nossa Senhora da Graça, né? Vamos pedir, fazer as nossas orações, né? Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir o Dom Juarez aí para fazer as suas orações também pela cidade, por tudo aquilo que possa ajudar a Parnaíba. É isso. Entrevistamos, portanto, José Hamilton, ele que é suplente de senador e presidente municipal do PTB. A TV Costa Norte continua nesse seu papel democrático de dar visibilidade e voz nessa plataforma de comunicação aos partidos políticos, aos pré-candidatos, nessa fase em que se decide e que se discute também os rumos das cidades da nossa Costa Norte. Inclusive, alguns convites já foram feitos também, ainda não recebemos nenhuma resposta do convite feito ao prefeito Mão Santa para participar de entrevista também aqui ao Jornal da Costa Norte, nesse papel da TV Costa Norte. Também o candidato a vice-prefeito, Beto Teles, também ainda não recebemos nenhuma resposta ao convite feito, bem como a outros partidos, né, que já passaram por aqui e que já deram o tom da campanha nesse ano de 2020. A gente agradece, portanto, a sua entrevista. Eu que agradeço a todos vocês e desejar sempre sucesso. Viu? Um grande abraço a você e a todos de Parnaíba. A gente que agradece. Muito obrigado.